Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre o mais recente lançamento de uma das sagas mais icônicas do cinema, Planeta dos Macacos, o Reinado, que está estreando no serviço de streaming da Disney. Esse filme já é a terceira sequência da trilogia que foi iniciada em 2011, mas a gente vai dar uma relembrada rápida aqui, que essa história na verdade começou há muito mais tempo, lá em 1968. Então, se ajeita aí, porque a gente tem muita coisa boa pra gente conversar. Bem-vindos a mais um Lançamentos do Cinepod. A saga Planeta dos Macacos começou em 1968 em um filme dirigido por Franklin J. Schaffner, estrelado pelo Charlton Heston e baseado na obra do Pierre Boulle. O sucesso desse filme foi tão grande por conta das inovações, seja na questão de maquiagem, na temática, que mostrava um planeta em que macacos escravizavam seres humanos, que ele acabou gerando 4 sequências, que foram bacanas, mas que não chegaram aos pés do original. Nós tivemos De Volta ao Planeta dos Macacos em 1970, A Fuga do Planeta dos Macacos em 71, Conquista do Planeta dos Macacos em 72 e A Batalha do Planeta dos Macacos em 73. Esse, com certeza, o pior filme de todos que já foram feitos desde aquela época, tá? A série, ela ficou meio num limbo ao longo de todo esse tempo. Nós tivemos uma série de televisão, uma animação, tivemos o filme do Tim Burton em 2001, tá? Mas a série realmente voltou ao foco do público em 2011, quando ela ganhou um novo fôlego com Planeta dos Macacos, a Origem, dirigido pelo Rupert Wyatt. Foi nesse filme que foi pela primeira vez dentro da série utilizada a técnica de captura de movimentos. Para quem não conhece, essa técnica envolve a gravação dos movimentos dos atores. Eles têm roupas especiais cheias de sensores que são então utilizados para criar personagens digitais incrivelmente realistas. Para interpretar o protagonista chamado César, eles chamaram o Andy Serkis, que é considerado o grande mestre dessa arte da captura de movimento. Ele deu vida ao chimpanzé César, ele deu vida também ao Gollum em Senhor dos Anéis, né, nos 3 filmes de Senhor dos Anéis, e também ao King Kong no filme de 2005, dirigido pelo Peter Jackson. Esse filme ele marcou o início de uma nova trilogia, trazendo uma história rica em detalhes e com uma nova mitologia, uma nova perspectiva, né, sobre o domínio dos macacos sobre a Terra. O filme mostra esse chimpanzé chamado César sendo criado entre os humanos e desenvolvendo uma inteligência superior por conta de experiências genéticas que foram feitas nele enquanto ele ainda estava crescendo. Esse foi o prólogo ainda, né, de uma história que ela ia crescer muito nas suas próximas sequências. 3 anos depois, em 2014, chegou esse que eu considero o melhor filme da trilogia, que é Planeta dos Macacos, o Confronto. Planeta dos Macacos, o Confronto, ele é dirigido pelo Matt Reeves. Matt Reeves é o mesmo diretor que fez o último Batman de 2022, e ele eleva a trama do primeiro a um patamar assim muito alto, que realmente você não esperava que aquela aventura até certo ponto leve do filme anterior fosse chegar nesse nível. Aqui a história ela se aprofunda, você tem questionamentos sobre o que realmente significa ser humano, e ele explora muito o papel da selvageria e do medo na nossa natureza. Ele tem um vilão, que é um chimpanzé também chamado Koba, que sofreu uma série de torturas pelos humanos em experiências em laboratório, que é provavelmente um dos personagens mais complexos e trágicos dessa saga. Em 2017, a gente teve o encerramento da trilogia com Planeta dos Macacos, A Guerra, mais uma vez dirigido pelo Matt Reeves, que aqui ele cria um épico que mistura um tanto de Velho Oeste com filme de guerra, com filme de fuga, trabalha temas como ódio, como vingança, e você percebe que ele tem ecos claros até do Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. O encerramento da história do César é extremamente emocionante, e isso é potencializado pela trilha sonora do Michael Giacchino, potencializado por por você poder acompanhar a história do César desde que ele nasceu até a sua morte no último filme. E agora a gente chega com Planeta dos Macacos, o Reinado, que estreou esse ano e, como a gente comentou, acabou de chegar ao streaming pelo canal da Disney.
Então, só pra gente começar, vamos ser bem sinceros. Esse novo filme ele não tem o peso dramático dos anteriores dirigidos pelo Matt Reeves. A história ela se passa cerca de 300 anos depois da morte do César, com os macacos já estabelecidos em várias tribos pelo planeta. O filme é dirigido pelo Wes Ball, que fez a série Maze Runner, que são filmes até que são divertidos, mas que nunca, para mim pelo menos, nunca marcaram muito. Eu tenho pouquíssimas lembranças do que acontece naquela história. Ele é um diretor eficiente, mas ele não tem uma assinatura pessoal, ele não é um autor como Matt Reeves. Aqui em Reinado você ainda tem muita presença do César, seja como uma figura espiritual que resgata o que há de melhor em cada um daqueles macacos, mas ao mesmo tempo a filosofia dele foi deturpada ao longo do tempo na forma como os macacos tratam os humanos, que acabaram se tornando selvagens ao longo desse tempo e que é um link com o filme de 1968. O grande vilão desse filme aqui é um macaco, gorila, não tenho certeza, tá? Chamado Próximo, que é um tirano, mas ele acaba sendo um personagem muito unidimensional. Ele é mau porque ele é mau, ele não tem nuances, ele não tem nada que o caracterize, ele destoa muito dos vilões da saga, né? Em um confronto a gente tinha o Koba, e na guerra a gente tinha um personagem do Woody Harrelson, que todos eles tinham um background muito forte para justificar a sua vilania. Aqui não, aqui é um personagem que simplesmente é ambicioso e pronto, e você está definido que ele é o vilão porque é mau, ponto. Por outro lado, o protagonista chamado Noah, ele tenta seguir os passos do César, mas ele passa a maior parte do tempo quase que como um coadjuvante da sua própria história, tentando se localizar, enfrentando uma série de desafios, quase como num videogame. Ele termina um desafio, daqui a 15 minutos ele tem outro, daqui a pouco ele tem outro, até ele enfrentar o vilão no desafio final. A gente tem alguns personagens interessantes no filme, tem um orangotango chamado Raka, que é o personagem que carrega os valores do César, mas que infelizmente ele tem muito pouco tempo de tela. É até meio ofensivo você perceber que o melhor personagem do filme ele só entra quase aos 40 minutos e vai sair meia hora depois. Provavelmente pensando que ele volte em alguma eventual continuação. É o mesmo caso da personagem Nova, que é interpretado pela Freya Allen, que tem um personagem misterioso, enigmático, que você não sabe muito bem o que ela está pensando, mas que na prática é mais um daqueles personagens que os roteiristas desenham só para poder desenvolver em um próximo filme, deixando tudo aberto nessa primeira obra dessa nova saga. Ou seja, você tem aquela sensação de incompletude do filme, ou seja, o filme oferece muita coisa, mas ele na verdade acaba não respondendo nada, deixando tudo para o próximo. Visualmente ele é deslumbrante, assim como os outros, né? Os efeitos especiais continuam impressionantes, as cenas de ação são bastante competentes, mas falta aquele impacto emocional dos filmes anteriores, tá? Ou seja, Planeta dos Macacos ele é um filme, ele é divertido, ele tem algumas questões sociais pertinentes sobre preconceito, sobre castas, sobre família, sobre destino, mas é uma obra muito mais leve, sem a profundidade que a gente se acostumou ao longo dos últimos anos. Se você é fã da saga, com certeza vale conferir Planeta dos Macacos, o Reinado. Mas tenha certeza que você vai assistir a um filme muito mais voltado para o entretenimento. Ele não vai mexer com você como os filmes anteriores, mas ainda assim eu acho que é uma boa adição ao universo de Planeta dos Macacos, e ele provavelmente está abrindo oportunidade de novas histórias que provavelmente vão ser contadas nas continuações, considerando que o filme foi um grande sucesso de bilheteria, tá? E daí, o que você achou desse filme? Deixa aqui nos comentários o que você gostou, se você sentiu falta daquela carga emocional ou não. Não se esquece de inscrever no nosso canal e dar um like se você curtiu o vídeo. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.